Olha isso, olha que surreal. Quase metade da população brasileira vê ameaça comunista em governo Lula, mostra a pesquisa. Isso é inacreditável, isso é surreal, isso é assustador. Eu já esperava isso, né? Vindo de um povo que acha que ditadura militar, que uma intervenção militar seria a solução dos nossos problemas, não me espantaria em ver que esse mesmo povo, né, mais assustador, quase a metade do país acredita que o governo Lula vai transformar o país num país comunista. Entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, 31% acredita que a mudança de regime do país é uma hipótese plausível. Olha, o Brasil nunca foi, nunca chegou perto de ser sequer um país socialista. Imagina um país comunista. E não é em um piscar de olhos que um país como o Brasil é atualmente se transformaria num país comunista. Isso demanda várias etapas para isso acontecer. E eu acredito que uma boa parte da população que fala que tem medo do comunismo do governo Lula não sabe o que significa comunismo. Não estudaram para entender o que é comunismo. Então, não é assim de uma hora para outra. Para você ter um país comunista, que aliás, na verdade, nenhum país até hoje conseguiu ser comunista. Porra, cara da moto me ferrou. Então, o real comunismo nenhum país conseguiu alcançar. Essa é a parada. Né? Então você precisaria do socialismo, depois a transição para o comunismo. E a política do Brasil sempre foi passar longe do socialismo. Lula é um cara social-democrata. Lula ele quer passar longe dos comunistas. É surreal e impossível de acontecer uma transição de regime, né, no país. Mas para essa turma alienada, né, acha que o país vai virar comunista. De repente, comunismo para eles é tentar tirar 33 milhões de pessoas morrendo de fome. De repente, comunismo para eles é mexer no salário, aumentar o salário mínimo. De repente, comunismo para eles é fechar igrejas, como estão falando por aí, disseminando nas igrejas. Né? Nas próprias igrejas isso é disseminado, que o Lula ia fechar as igrejas. Fake news. Né? Então, para eles o comunismo é isso. É tentar combater a desigualdade social. Conforme os dados das pesquisas, 44% dos brasileiros acreditam que o presidente Lula pode implementar um regime soviético no país. Note bem, soviético, hein? É o comunismo soviético. Da onde que esse povo tira isso? O discurso da criação de inimigo comunista foi usado por diversos políticos da extrema-direita dos últimos anos para se apresentarem como a solução nessa disputa ideológica inexistente. É o fantasma do comunismo, né? Durante a campanha à presidência da República, Bolsonaro bateu na tecla de que um governo de esquerda instauraria o comunismo. Olha só, né? Qualquer governo de esquerda, quer dizer, o PT tivemos 14 anos de PT e nunca chegamos sequer perto do socialismo. Passamos muito longe, sequer de uma possibilidade de um país socialista, quiçá comunista. Então, associando o regime político à crise econômica social de Cuba e de Venezuela. Para esse povo doido, né, insano, que tem que ser insano, acha que Venezuela é uma ditadura comunista ou um regime comunista, não sei como é que eles chamam. Eles acham que Venezuela é um país comunista. Nunca foi, nunca será, né? E não é comunista. Exatamente igual ao Brasil. O Brasil não é comunista, nunca foi
e passamos longe de ser. Aqui no Brasil, 31% concordam totalmente com a afirmação de que o comunismo pode vigorar no país. 31%, quase metade da população. Essa mesma metade oriunda do bolsonarismo, essa metade que é oriunda, né, que são bolsonaristas, que votaram no Bolsonaro nessa última eleição, enquanto 48% discordam totalmente. Entre os entrevistados, evangélicos, tinha que ser, né, são os que mais acreditam na chance de mudança do regime. Ao menos 57% dos religiosos concordam totalmente ou em parte com a hipótese. A campanha do ex-capitão contou com um grupo religioso e com pastores e bispos para disseminar fake news contra o petista, afirmando que, caso eleito, Lula fecharia as igrejas do Brasil. Ainda rolou essa fake news, que foi propagada dentro de certas igrejas. Veja bem, não estou generalizando as igrejas, tá, pessoal? Não tenho nada contra as igrejas. Agora, essas igrejas que mentem, que cometem crimes, são igrejas mercadores da fé, igrejas totalmente politizadas, extremistas, né? Que são essas igrejas que eu estou falando, né? A pesquisa também fez uma correlação entre os que acreditam na hipótese comunista para o Brasil com os que avaliam mal o governo Lula. Dos 81% que consideram a atual gestão ruim ou péssima, concordam com a possibilidade de instauração de um regime comunista no país. É surreal, é muito insano pensar nisso, sabe? Que o povo está completamente despolitizado, essa é a verdade. Eles precisariam não desse red pill clássico, né, do marxismo e misoginia, mas esse povo precisa do red pill político. Precisa saber a verdade, precisa conhecer a verdade, precisa estudar o que é comunismo, o que é socialismo, e não ficar ouvindo pastores dentro da igreja contando mentiras e fake news, né? Ouvir certos veículos de comunicação contando fake news sobre comunismo, sobre, né, botando terrorismo, enfim. E muita gente cai nesse terrorismo ideológico, né, político. É isso. É lamentável você ver um país totalmente direitista, né, uma boa parte, né, metade do país é muita coisa, e essa outra metade que votou no Lula, nem todo mundo é de esquerda. Só para constatar isso. Então a maioria é direitista, o Congresso é direitista, conservador, e está mais conservador do que nunca. Então, as pessoas, infelizmente, lamentavelmente, estão pensando que o governo Lula vai instaurar um comunismo no país. É absurdo, né? É absurdo também a ignorância. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Scud, obrigado por assistir. Se inscreva no canal, valeu, falou.